Nos últimos anos, o Tottenham Hotspur virou piada mundial. A falta de títulos chegava a quase 2 décadas e os vexames se acumulavam como uma grossa camada de barro da qual o clube não conseguia sair. Até que uma das piores temporadas que os Spurs já tiveram se converteu numa das melhores. O Tottenham, no fio da navalha entre o céu e o inferno, conseguiu, no detalhe, cair pro lado certo. Esse é o Tottenham, o caminho pro fim do jejum de 17 anos. Pra contar essa história, a gente tem que falar justamente de quando o jejum começou e voltar lá pra temporada de 2007-2008. Nessa época, o Tottenham obviamente já era um clube tradicionalíssimo da Inglaterra, mas ainda longe de fazer parte do que hoje chamamos de Big Six. Desde a primeira Premier League em 92-93 até o fim da temporada 2004-05, os Spurs se firmaram como um time de meio de tabela no máximo, acumulando temporadas ali em nono, em 10º, 12º, 14º e por aí vai. Um time medíocre bem na concepção da palavra, mediano. Mal comparando e sem querer ofender ninguém, algo como o que o Crystal Palace é hoje em dia. Tanto é que uma vez o United do Ferguson ia enfrentar o Tottenham e ele usou a famosa expressão "Lads, it's Tottenham". Como quem diz, não precisa se preocupar, é só o Tottenham, fiquem tranquilos, entrem lá e ganhem o jogo. E o objetivo desse vídeo é ser positivo e falar dessa conquista do Tottenham depois de quase 2 décadas, mas não tem como a gente contar essa história sem passar pelos momentos ruins, e portanto vai pintar aqui do lado uma lista de 6 piadas da qual o Tottenham foi alvo nos últimos anos. E são piadas que eu espero que daqui pra frente não se repitam. Começando com essa do Ferguson, né, que é a mais famosa. E bom, o Tottenham permaneceu sendo assim na Premier League, um time de meio de tabela, até a temporada 2005-2006. Naquela época, os Spurs brigaram ali na 4ª posição durante toda a segunda metade do campeonato e chegaram na última rodada só precisando de uma vitória pra ficar na frente do Arsenal na tabela e classificar pra Champions League. Algo que não acontecia desde a temporada 61-62. Como vocês podem ver, o nível do Tottenham era muito mais baixo do que hoje em dia, e a mera possibilidade de classificar para Champions já era considerada um sucesso. Eis que na última rodada daquela Premier League, alguns jogadores do Tottenham passaram mal e parecia que eles tinham sofrido uma intoxicação alimentar depois de comer lasanha no hotel, com cerca de 10 jogadores vomitando as tripas tudo e daí para pior. Com o elenco todo passando mal, o Tottenham então perdeu do West Ham por 2-1, viu o Arsenal ganhar o seu jogo e assim perdeu o 4º lugar e a classificação para Champions para o maior rival e na última rodada. Um fato que a gente sabe hoje que casa bem com essa reputação que o Tottenham acabou criando nos últimos anos, com esse termo Spursy sendo usado a rodo na Inglaterra, algo que no Brasil aí eu traduzi livremente para totada, né? Dar uma de Tottenham, amarelar, pipocar. Mas o 5º lugar não era de se jogar fora, foi a melhor posição do clube na Premier League moderna e a melhor no campeonato inglês desde 1990. Portanto, para a temporada seguinte, a expectativa era alta e apesar de inúmeras lesões e de um começo de temporada fraco, o time deu uma engrenada para terminar a Premier League em 5º lugar novamente, 2 vezes seguidas. Na época foi considerado um sucesso. O Tottenham jogava um futebol elogiável e contou com o excelente búlgaro Berbatov chegando como contratação e imediatamente se tornando o artilheiro do clube naquela temporada. O Tottenham estava numa onda positiva, até que veio a temporada 2007-2008 e com ela a contratação de um jovem lateral chamado Gareth Bale. Parecia promissor até, né? Porém, a totada veio forte. Se a ideia era subir mais um degrau e conseguir classificar para Champions em 4º lugar pelo menos, dessa vez o clube recuou e voltou a ocupar apenas o meio da tabela na Premier League. Só que às vezes um mau desempenho no campeonato inglês permite que a equipe foque as suas atenções em outro lugar e foi exatamente o que aconteceu. Na Copa da Liga, os Spurs eliminaram um City pré-dinheiro nas quartas e nas semis meteram uma chapuletada de 5-1 no Arsenal no jogo de volta, uma vitória para a história do derby, para colocar o galão na final contra outro rival de Londres, que era o Chelsea. Aqui é importante destacar, como vocês já estão vendo, que o Tottenham nunca foi um clube do patamar do Manchester United, nunca foi um Liverpool. Era um clube de força bem menor e, portanto, chegar nessa final de Copa da Liga já era a chance do time sair de uma fila que já vinha de 9 anos, exatamente. O Tottenham tinha ganhado uma Copa da Liga em 1999 e, portanto, em 2008 já existia um jejum ali de quase uma década, o que na verdade não era uma grande novidade pro Tottenham não. Na final contra o Chelsea, já novo rico, né, com Lampard, Terry, Cech e Drogba,
o marfinense meteu um gol de falta, mas o Totão foi buscar a virada com o Berbatov, batendo pênalti com a calma de um homem feito de gelo, e um gol salvador do zagueiro Woodgate, numa falha bizarra do Peter Cech, que socou a bola em direção à cabeça do adversário. Um gol feio, horrendo, mas que dava um título pro Tottenham e tirava o clube da seca, um roteiro que a gente veria se repetir muitos anos depois. Com essa conquista, Berbatov e companhia iam para a Copa da UEFA, atual Europa League, né? Pela terceira vez consecutiva, enquanto o clube vivia uma fase muito boa e estava claramente numa trajetória ascendente. A partir dali, as cobranças seriam maiores e o Tottenham começaria a escalar a tabela da Premier League para se consolidar como uma das forças do futebol inglês. Em 2008-2009, o Tottenham fazia o seu pior início de temporada na história. Era a lanterna da Premier League, somando 2 pontos em 8 jogos, até que Harry Redknapp assumiu como treinador e com o reforço de Luka Modric, deu uma mexida no time, terminando a campanha em 8º lugar e ainda levando os Spurs para mais uma final de Copa da Liga, perdida para o United de Ferguson nos pênaltis. Depois, na segunda temporada de Redknapp, ele colocou o time em 4º lugar, levando o Tottenham para a Liga dos Campeões 50 anos depois da última participação. Esse seria um momento de inflexão para o clube, que agora esperava poder brigar pelo top 4, né, por uma vaga para o UCL toda a temporada. E nesse retorno à Champions, na temporada 2010-2011, o time deu uma lembrança memorável para os torcedores, eliminando o Milan nas oitavas com um gol de Crouch, que pra mim foi extremamente marcante na época, tá? E caindo pro poderoso Real Madrid na fase seguinte, enquanto na Premier League ficou em 5º, o que normalmente seria uma ótima posição, mas talvez já um pouquinho decepcionante considerando o gostinho que o clube tinha sentido de Champions League. O retorno pra Liga dos Campeões parecia que não demoraria, porque veio a temporada 11-12 e o Tottenham terminou em 4º lugar, mas não classificou para Champions. Ué, como, né? Como é que pode? Isso porque um dos grandes rivais do Tottenham, o Chelsea, foi o grande campeão da Champions e terminou fora do G4 no campeonato inglês. E naquela época, eles não abriram uma nova vaga, somente 4 ingleses poderiam ir para Champions. E assim, simplesmente o Chelsea foi para o UCL e o Tottenham, em 4º, teve que se contentar com a Europa League. Injusto para os Spurs, mas motivo de piada para os rivais, especialmente para os torcedores do Chelsea, que não só foram campeões europeus, como também chutaram a bunda do Tottenham para fora da Champions. E por mais que não fizesse tanto tempo assim, os anos sem ganhar títulos já começavam ali a se acumular. Mas se de 2008 a 2012 o clube começou a se consolidar mais no alto da tabela, e mesmo com decepções aqui e acolá virou time de Champions League, a partir daqui a mágica realmente começaria. Para a temporada 2012-2013, o Tottenham fez contratações que acabaram marcando a história recente do clube, como o goleiro Lohri, o zagueiro Vertonghen e o volante Dembélé. Além disso, o promissor técnico André Villas-Boas assumiu depois de sair do Chelsea e levou o time à sua melhor pontuação na era Premier League, 72 pontos e novamente um 5º lugar, muito graças à ascensão de Gareth Bale, que nesse momento já tinha se transformado em ponta e com o AVB jogava mais pelo meio, fazendo a sua melhor temporada pelo Tottenham. O galês estava completamente imparável, meteu trocentas buchas de fora da área e foi eleito tanto o melhor jogador jovem quanto o melhor jogador geral da Premier League, e não à toa logo depois foi pro Real Madrid como a contratação mais cara da história na época. Já na temporada 2013-14, o Villas-Boas levou o Tottenham a um período de instabilidade, que somado com uma derrota de 6-0 pro City e outra de 5-0 pro Liverpool, levou à sua demissão. Parecia que o Tottenham poderia estar voltando a cair um degrau, voltando de repente a ser um time de meio de tabela, mas o interino Tim Sherwood assumiu e conseguiu ainda terminar a Premier League na 6ª colocação. E é aí que para a temporada 2014-15 o Tottenham apostaria num técnico jovem, promissor, que vinha de um ótimo trabalho no Southampton, Mauricio Pochettino. O Pochettino tinha sido um jogador mediano que passou a maior parte da sua carreira no Espanyol, se aposentando por lá e virando técnico do próprio clube quase em sequência. Sem experiência praticamente nenhuma, ele conseguiu fazer o Espanyol ganhar do Barcelona na La Liga pela primeira vez em quase 3 décadas e transformar esse time que brigava para não cair para um time de meio de tabela, um trabalho sólido que ele conseguiu repetir por mais 2 temporadas. Em 2011-12 foi mandado embora, mas já consolidado como um técnico promissor, recebendo muitos elogios e ganhando essa chance na Premier League, fazendo os Saints terminarem a temporada 13-14 em 8º lugar no campeonato inglês, um trabalho grandioso que rendeu a ele a chance no Tottenham.
Tinha um mix de otimismo pelo trabalho que ele vinha fazendo no Southampton, que era muito bom, mas eu acho que tinha uma cautela, porque a temporada anterior tinha sido muito ruim e não sabia o que esperar. Essa é a verdade, não sabia o que esperar do Pochettino. E o casamento foi total. Se na temporada anterior o clube tinha sentido a falta de Gareth Bale e a ausência de um grande protagonista que pudesse chamar responsabilidade e decidir jogos, para a temporada 2014-15, Pochettino e companhia encontraram a solução dentro de casa. Foi justamente em 14-15 que um jovem da base, um camaradinha chamado Harry Kane, que nas temporadas anteriores vinha acumulando empréstimos difíceis para clubes menores, despontou para o mundo, iniciando a temporada como reserva até começar a meter gols em novembro e depois não parar nunca mais. Com direito a um jogo contra o Chelsea no dia 1 de janeiro de 2015, quando Kane mete 2 golaços, sofre um pênalti, dá uma assistência e meio que vira a chave de um desconhecido surgindo para um dos grandes talentos da Inglaterra. Os mais de 30 gols de Kane naquela temporada foram essenciais não só para o Tottenham terminar em quinto lugar novamente, como para levar o time de novo à final da Copa da Liga. Só que se antes jogar uma final causava aquela expectativa, né, aquele sentimento positivo, a partir daqui as finais para o Tottenham representariam sempre mortes dolorosas na praia. Na decisão contra o Chelsea, 2-0 para os Blues, e o Tottenham continuava seus anos de seca, começando ali uma sequência de momentos em que na hora de levantar um caneco, falhava, sucumbia e sequer conseguia marcar gols em finais. Para a temporada 15-16, Pochettino contou com as chegadas de Alderweireld e Trippier, que seriam peças essenciais, e um coreano vindo da Bundesliga, um tal de Heung-min Son, que foi uma contratação boa até, né? Nessa temporada, o time se aproveitou de vários clubes grandes ali passando por momentos de instabilidade, de transição, e foi subindo a tabela até a segunda posição na reta final do campeonato inglês, mas mesmo assim perdendo o título de forma impossível. Um Leicester absurdo, sem precedentes, assumiu a liderança e não largou mais. Parecia uma espécie de ironia do destino, porque os rivais nunca davam trégua, né? Era o United do Ferguson, era o Chelsea novo rico, era o City dos árabes, e aí finalmente quando tudo se encaixava pro Tottenham conseguir uma taça, vinha o Leicester e fazia assim uma das campanhas mais improváveis da história do futebol. O Tottenham mostrou forças nessa campanha até bem próximo do final, quando aos 48 do segundo tempo acabou a temporada com um sabor muito amargo na boca. Primeiro, meio que largou de mão nas últimas rodadas, e o que poderia ter sido a melhor campanha do time na história da PL acabou com uma goleada de 5-1 para o Newcastle, que não só já estava rebaixado, como jogou 30 minutos com 1 a menos. Essa derrota humilhante fez os Spurs, literalmente no último jogo, não terminarem nem em segundo, sendo ultrapassados pelo Arsenal na última rodada. Existe uma brincadeirinha na Inglaterra chamada de St. Tottenham's Day. Basicamente é o dia que vai ser confirmado de forma oficial, matemática, que o Tottenham acabará abaixo do Arsenal na tabela da Premier League. E essa brincadeirinha fazia sentido, porque literalmente acontecia toda a temporada desde 95. Mesmo sem o título, 2015-16 era a vez pelo menos dessa zoeirinha acabar, mas o clube deixou escapar e ainda com uma goleada humilhante. Mais um desses pequenos momentos mais significativos que fariam o Tottenham virar piada na boca de muitos. E o detalhe, o Arsenal nem estava bem também, vivia o seu próprio jejum na Premier League, mas os caras todo ano conseguiam pelo menos comemorar terminar acima do seu grande rival. E o Tottenham nem isso, né? Nem essa pequena alegria. Na temporada 2016-17, o Pochettino já tinha conseguido encontrar praticamente todo o seu time ideal, com o famoso quarteto de Son, Kane, Dele Alli e Eriksen na frente, e a famosa defesa com Lloris, Walker, Alderweireld, Vertonghen e Danny Rose. Porém, nem tudo eram flores. O Tottenham estava se despedindo do saudoso estádio White Hart Lane, que estava passando por obras e depois por demolição para a construção do moderníssimo Tottenham Hotspur Stadium. E aí Kane e companhia passaram a jogar no Wembley, inicialmente só na Champions, e isso foi horrível, com os Spurs caindo na fase de grupos. Porém, simbolicamente, com a queda do White Hart Lane, também ficaria para trás e seria demolido junto aquele velho Tottenham. O antigo clube de meio de tabela ficaria para trás e nos próximos anos a cobrança seria de clube grande, com o Galoso passando a integrar o que antes era chamado de Big Four, mas ampliado para Big Six com as ascensões do próprio Tottenham e do Manchester City. Isso porque na Premier League, Pochettino fez o Galo voar muito alto. Depois de um início mais ou menos, a partir de dezembro de 2016 o time engrenou e dali pra frente venceria 19 de 23 jogos no campeonato inglês. O Tottenham terminou o campeonato inglês com o menor número de derrotas,
com o melhor ataque, com a melhor defesa e o maior saldo de gols. Números de time campeão, né? Mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E também tem coisas que só acontecem com o Tottenham Hotspur. Mesmo sendo o melhor time do campeonato, na opinião de muitos, tendo os melhores números e terminando com a sua melhor pontuação na era Premier League, o Tottenham amargou o vice, já que o Chelsea de Antônio Conte foi mais eficiente e terminou 7 pontos na frente. Só o Tottenham para ser o melhor time e ainda assim perdeu o campeonato dessa maneira. Só que a fase era muito positiva, isso aí é inegável. O vice era consequência da melhor temporada do Tottenham na era Premier League, colocava o clube na Champions de novo. Pensa só, o Galudo agora se tornando um time que frequentava a Liga dos Campeões com frequência. Isso era algo antes impensável. E lembra a temporada que acaba com uma derrota humilhante pro Newcastle? Pois é, nessa temporada agora, os últimos 2 jogos foram um 6-1 pra cima do Leicester e um 7-1 em cima do Hull, deixando uma imagem muito mais do que positiva para a temporada seguinte. E sabe aquela história do St. Tottenham's Day? Dessa vez não teve totada, não teve vexame, não teve amarelada nem nada. Só uma excelente campanha que fez o Tottenham terminar na frente do Arsenal na tabela pela primeira vez em 22 anos. Pode riscar aqui, ó, essa aqui já não cabe mais. Para todo clube menor, enfrentar um clube maior é motivo de orgulho. E isso aí em praticamente todos os níveis. Por exemplo, quando o pequeno Deportivo Mineira da 4ª divisão foi sorteado contra o Real Madrid na Copa do Rei em 2024-25, os caras piraram de alegria. É uma cidade que só vê futebol de várzea, nunca que os caras poderiam imaginar enfrentar um time da 1ª divisão, muito menos um Real Madrid. E pro Tottenham, acostumado a enfrentar os grandes da Inglaterra, agora abria-se uma porta diferente. E cada vez mais o Galo de Londres começaria a enfrentar os grandes também de outros países, as potências europeias. E na Champions, esse novo desafio se transformou num verdadeiro sonho, do qual nenhum torcedor queria acordar. O time do Pochettino caiu no grupo do Real Madrid, e quando recebeu os merengues no Wembley, para mais de 80 mil torcedores, com direito a Sérgio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Cristiano, Benzema e toda essa rapaziada em campo, eles que já eram bicampeões seguidos da Champions e que ganhariam novamente nessa edição, o torcedor Lily White viu um dos grandes momentos da história recente do clube. O Tottenham não tremeu pro gigantesco Real Madrid e com o brilho do garoto Dele Alli, que surgia na época como a promessa mais valiosa do mundo, venceu de 3-1 o time mais badalado do planeta, para dar mais um passo à frente na sua trajetória como clube e cravar: nosso lugar é brigando com esses caras sim. Tudo no clube apontava pra cima. Era renda de clube gigante, investimento alto que colocava o Tottenham no Big Six inglês. Era um estádio novo super moderno sendo construído para levar o time pro futuro. Eram posições altas na tabela e classificações seguidas para Champions, o que nunca antes tinha acontecido na história. Naquele momento, tudo ao redor do Tottenham parecia muito positivo e o time terminou a fase de grupos da Champions invicto e em primeiro lugar. E mesmo pulando na frente do placar, enfrentando a Juventus na volta das oitavas, cairia depois de tomar uma virada relâmpago. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. O time tava tão bem, o time tava competindo tão bem, mas o jogo virou muito rápido. O Tottenham tava aqui, se classificando, tomando conta, ditando o ritmo, e 2 bolas depois trocou completamente o rumo do jogo, o destino do Tottenham naquela temporada. Parece que veio uma força e falou: não vai. Ao final da partida, o zagueiro da Juve, Chiellini, tentava explicar como que o seu time tinha virado tão rápido e falou uma frase engraçada que virou munição na mão dos rivais. But Tottenham is the history of the Tottenham. Fazer tudo certinho e no final amarelar. Era a totada, já tinha virado meme. Era o Lads, It's Tottenham, era o St. Tottenham's Day, era o Spursy, era It's the History of the Tottenham. As zoações se acumulavam, a lista ficava cheia e os títulos nada. Na Premier League, mais uma vez o Pochettino engrenou o time de dezembro pra frente, com os Spurs terminando em terceiro, ainda que longe do líder City, que simplesmente meteu 100 pontos, né, aí não teve nenhuma competição, mas mesmo assim era um grande sucesso e também a prova de que o St. Tottenham's Day já era, porque o Tottenham mais uma vez terminou bem na frente do Arsenal na tabela. A alegria era encontrada nesses pequenos momentos. E na última rodada daquela PL, um jogo emblemático. O Tottenham toma 3-1 do Leicester em casa, mas sem desistir, consegue virar com 3 gols em sequência, dos 49 aos 60 minutos, mostrando que ali tinha um time que acreditava, que nunca desistia
e que poderia reagir frente até aos resultados mais adversos de todos. E isso ficaria muito claro já na próxima temporada. Em 2018, o Galo de Londres tinha completado então 10 anos de seca desde aquele último título de Copa da Liga. E se na Premier League moderna a sequência de terceiro lugar, depois segundo e depois terceiro de novo tinha sido a melhor da história do clube, e também se a classificação para Champions tinha se tornado algo corriqueiro e até exigido, ainda faltava uma grande campanha na Liga dos Campeões. Só que isso seria difícil porque, mesmo com toda a evolução do clube, o Tottenham estava quebrado. Exatamente. O Daniel Levy é esse carequinha presidente do Tottenham há mais de 2 décadas. Entre acertos e erros, uma coisa que nenhum torcedor pode reclamar é como esse cara mudou o patamar do clube e geriu a entidade com muita eficiência e planejamento, colocando o Galoso entre os 10 times de maior receita no mundo. Porém, o moderníssimo novo estádio não foi barato, custou cerca de 1 bilhão de libras. Pensa isso em reais, hoje em dia dá quase 8 bilhões de reais, só para um estádio. E por essas e outras, o Tottenham estava simplesmente zerado. Zerado mesmo, sem nada pra gastar. E assim não contratou ninguém pra temporada 2018-19. Nem na janela de verão, nem na janela de inverno. Nem um jovenzinho desconhecido, uma jovem promessa baratinha. Nem um veterano chegando como agente livre. Nada, literalmente nada. Eu acho que ficou um gostinho amargo na boca, porque o Tottenham estava claramente num fim de ciclo daquele elenco. Ficou aquela sensação que ficou faltando um pouquinho de um empurrãozinho da diretoria, né? Imagina o seu clube fazer 0 contratações em uma temporada inteira. É difícil de pensar, né? E realmente, porque foi a primeira vez que isso aconteceu na Premier League com qualquer clube. Só que a falta de reforços tem o seu lado ruim, obviamente, mas também pode trazer algo bom. O grupo de atletas permanece o mesmo e assim fica mais unido, mais entrosado, e o técnico é obrigado a confiar naqueles caras que ele tem em mãos. E isso, da forma mais improvável possível, resultou em algo mágico, resultou num Tottenham inesquecível. Na fase de grupos da Champions, o time chegou para a última rodada respirando por aparelhos. No grupo da morte com PSV, Inter e Barça, os Spurs foram para Barcelona enfrentar os culés, tomaram um gol do Dembélé e estavam sendo eliminados, mas contaram com uma bucha, adivinha, de Lucas Moura aos 40 do segundo tempo para empatar o jogo e classificar o Tottenham depois de um tropeço que a Inter de Milão teve frente ao PSV. Esse dia saiu nos jornais como um feito inesquecível para o Tottenham, que tinha começado as 3 primeiras rodadas conquistando apenas 1 ponto e depois, quase de forma milagrosa, ainda conseguiu a classificação. Na época, o Eriksen falou que agora aquele grupo tinha experiência de Champions, enquanto o Pochettino disse que depois da vitória na 4ª rodada, havia um sentimento muito forte de crença na classificação. A mentalidade dessa equipe foi se formando ao longo dos anos. Entre decepções e dificuldades, ali havia uma base, um estilo de jogo, um trabalho que já vinha de algum tempo e, acima de tudo, um grupo que hoje a gente consegue ver claramente que era recheado de jogadores de elite. Esse mesmo Tottenham passaria com facilidade pelo Dortmund nas oitavas e com sofrimento pelo City nas quartas. Num jogo em que não era favorito, venceu na ida por 1-0 e na volta contou com momentos de muita sorte, como o gol de bacia do Llorente e o impedimento do Agüero no último lance, justo na primeira temporada com o VAR, para passar nos gols fora. Nas semis, um dos momentos mais épicos da história do Tottenham, da Champions e do futebol europeu, que, sejamos sinceros, você já tá careca de saber. O Ajax fazia 3-0 no agregado, até que o raio Lucas Moura caiu 3 vezes no mesmo lugar, virou o jogo de volta pro Tottenham no último lance e conseguiu de forma improvável e heróica colocar o Galo de Londres na finalíssima da UEFA Champions League. Tudo, absolutamente tudo que se construiu nesse clube desde 2008 contribuiu para isso. Do grande trabalho do Redknapp ao surgimento do Bale, que rendeu dentro de campo e também para os cofres do clube, até o aparecimento de Harry Kane, as contratações em grande parte acertadas, o trabalho brilhante de Pochettino, o novo estádio. O Tottenham era um clube decolando e que parecia destinado a grandes coisas. Mas poucos poderiam imaginar que essa seca, que já ia para 11 anos de títulos, ia ser quebrada justamente com o troféu da Champions. E realmente não foi. Toda a expectativa, todo o sonho morreu com 25 segundos de jogo na final, quando o Sissoko fez um pênalti de sovaco, o Liverpool abriu o placar e depois cozinhou o jogo até matar no finalzinho.
Um dos melhores, se não o melhor time do Tottenham na história, que nadou e de novo morreu na praia. It's the history of the Tottenham, como diria o Chiellini, mas até quando? O Tottenham foi vice da Champions, mas tinha um grande time, um ótimo técnico e apesar de uma reta final de Premier League tenebrosa, terminou em 4º lugar e de novo na frente do Arsenal, quebrando pela 3ª vez seguida aquela brincadeirinha do St. Tottenham's Day. A virada de chave estava muito, mas muito próxima de acontecer. Era uma final inédita de Champions, um time jovem e empolgante de ver jogar e agora sempre no topo da Premier League. O que podia dar errado? A temporada seguinte, entretanto, começou da pior maneira possível. Abatido pela derrota na Champions anterior, o Tottenham começou a Premier League com apenas 3 vitórias em 12 jogos. E ainda por cima na Champions tomou uma goleada histórica de 7-2 do Bayern de Munique, em pleno Tottenham Hotspur Stadium, que tinha sido inaugurado justamente naquele ano. O que era para ser um símbolo do futuro, de força, acabou não dando tanta sorte inicialmente. Com isso, o inimaginável aconteceu. Pochettino, que estava no céu há coisa de 6 meses antes, e era adorado pela torcida, foi mandado embora. Um jovem técnico que fez os torcedores sonharem mais do que qualquer um havia conseguido em décadas, mas que mesmo com tudo isso não conseguiu mudar o desfecho constante do time. Demorou apenas um dia para o Poch ser substituído e o Daniel Levy resolveu dar um cavalo de pau. Se com o Pochettino o futebol era ofensivo, para frente, de pressão, empolgante, agora assumiria José Mourinho. Um treinador que indo pro Tottenham, sejamos sinceros, dava um passo atrás na carreira, não tendo mais espaço em gigantes como a Inter e o Real Madrid como tinha no passado. Durante todos esses anos, o Tottenham se consolidou como um clube forte a nível inglês e europeu, mas bateu na trave várias vezes na Premier League e agora também na Champions. E o clube estava mirando nessas duas principais competições mesmo, porque nas Copas Nacionais costumava acumular vexames, com frequência desprezando essas competições e usando times reservas ou mistos, e ali empilhando eliminações precoces, como nessa temporada 19-20, quando caiu da Copa da Liga para o pequeno Colchester. Diante dessa situação toda, ficava a impressão de que a glória estava a apenas um passo de distância, mas que faltava alguém para chegar e dar esse último empurrão. E assim a diretoria achou que valeria a pena fazer uma aposta que parecia muito pouco arriscada. José Mourinho, um dos maiores técnicos do século, um vencedor em série, campeão em todos os clubes onde passou. Essa contratação era praticamente uma garantia de troféus, só que o problema é que o Mourinho quebraria toda a estrutura que demorou anos para ser formada dentro do clube, tanto em termos de mentalidade quanto de futebol jogado. Ele teve ótimos momentos, é verdade, como quando no início da temporada 2021 chegou a liderar a Premier League na 12ª rodada, com ele extraindo talvez a melhor versão de Harry Kane, que passou a cair mais para trás para armar jogadas, e assim se entendeu com o Son num patamar ainda mais alto do que a gente tinha visto anteriormente, só que o desempenho rapidamente começou a cair. O Mourinho tentou fazer com que os jogadores atuassem de forma agressiva, pediu que eles fossem sujos nas entradas se necessário e instaurou no time um futebol que acabou sendo pútrido, jogando defensivamente até contra os adversários mais fracos da liga, apostando tudo na combinação Kane e Son e cedendo inúmeros empates no final contra times do nível ali de Fulham, Wolverhampton e Newcastle. O futebol jogado pela equipe passou a ser horrendo, terrorista mesmo, tá? Foi também a época que estava sendo gravado um documentário ali com os bastidores do Tottenham, talvez na expectativa de conseguir registrar em filme uma temporada épica de superação, de fim da seca. Mas isso não só não aconteceu, como o que era pra ser recordação de algo histórico acabou virando meio que o show do Mourinho, com momentos como aquele do virando meme e viralizando. Mesmo assim, o Mou levou o clube para a final da Copa da Liga, só que numa decisão histórica que seria importante no futuro, o presidente do clube, Daniel Levy, resolveu demitir Mourinho poucos dias antes da final contra o Manchester City, preferindo jogar a decisão com um técnico interino, o que muitos consideram loucura atualmente, mas que na época foi uma decisão que eu apoiei. O time com o Mou não vinha jogando absolutamente nada e possivelmente tomaria uns 4-0 do City na final. Com o Ryan Mason de interino foi só 1-0, então meio que saímos no lucro. Só que essa é a minha visão. A demissão do Mourinho, na verdade, divide muito as opiniões entre os torcedores do Tottenham. E me deixa uma pulga atrás da orelha saber que ele não teve essa oportunidade, ele não pôde finalizar o que ele começou. Afinal, se não tá indo de encontro ao projeto esportivo, tudo bem, pode encerrar o ciclo, pode rescindir, mas deixa a pessoa terminar o que ela começou.
Porém foi mais uma final perdida e mais uma sem fazer gols. O Tottenham terminou então a Premier League em 7º lugar, não classificou para a próxima Champions e parecia numa crise de identidade, abandonando todo o seu estilo dentro de campo que deu certo no passado e o pior, sem ter os resultados que o futebol pragmático costuma entregar. Para piorar, o Eriksen tinha decidido ir embora em 2020, o Dele Alli já tinha caído de um precipício em termos de desempenho e não era nem sombra do jogador que foi, enquanto o pior estava por vir. No começo da temporada 21-22, com o time sem rumo, Harry Kane resolve que quer ir embora. O City fez uma proposta gigantesca e dava até medo de pensar o que poderia ter sido esse citão do Guardiola com o Harry na centroavância, né? Mas pra alegria da nação, o Daniel Levy é um negociador sagaz, duro na queda e manteve o Kane contra a vontade dele, já que o City não quis pagar o valor desejado pelo presidente do clube. Isso teve um impacto negativo direto em Kane e no grupo, porque o Furacão fez os piores 6 meses da sua carreira nesse início de temporada. Um gol apenas nas primeiras 15 rodadas de Premier League, claramente abalado pela não saída do clube. Ele viria a se recuperar e terminaria a temporada em alta, mas nesses 6 meses o Tottenham chegou a apresentar o Nuno Espírito Santo como treinador, demitiu o Nuno Espírito Santo como treinador e parecia novamente a deriva, até que numa tacada que parecia de gênio, Levy contratou mais um vencedor em série, Antonio Conte. Assim como o Mourinho, o Conte tinha sido campeão em todo time grande onde passou, inclusive sendo campeão da própria Premier League com o Chelsea na sua primeira temporada na Inglaterra. E além de tudo, o estilo dele tinha similaridades com o do Mourinho, então talvez fosse uma continuidade interessante. E era aquela coisa, né? Com o Mou, foi a batalha do time que não ganhava nada contra o técnico que sempre ganhava alguma coisa e deu Tottenham. E dessa vez a aposta era de que o raio não cairia 2 vezes no mesmo lugar. O Antonio Conte tinha um histórico de conseguir fazer quase milagres na primeira temporada dele nos seus clubes, né? E havia ali uma expectativa de que ele conseguisse fazer o mesmo no Tottenham. Com o Conte, o Tottenham caiu na Conference League por WO depois do elenco pegar Covid, mas o italiano levou o time a uma sequência muito boa no restante da temporada da Premier League, terminando o 21-22 em 4º lugar, de novo na frente do Arsenal e de novo classificando para Champions. Ele não ganhou nenhum título, mas novamente o clube parecia que tinha retomado o seu caminho, que de repente com o Conte poderia haver ali um retorno àquela época de esperança do Pochettino. Mas uma coisa que é necessário entender sobre o Antonio Conte é que o fogo dele queima forte demais. O italiano geralmente derruba todas as pontes que constrói em pouquíssimo tempo. Foi assim durante toda a sua carreira e no Tottenham não seria diferente. O fogo do Conte é uma fogueira de papel, acende rápido e brilha intensamente antes de morrer com a mesma velocidade e virar pó. A temporada 22-23 até que começa bem, mas logo o clube acumula eliminações na Champions para um Milan pouco inspirador, na Copa da Liga para o Nottingham Forest tomando gol do Renan Lodge e na Copa da Inglaterra para o Sheffield United. Na 28ª rodada, o Tottenham era o 4º na Premier League, enfrentava o Southampton e abriu 3-1, mas tomou o gol de empate no apagar das luzes. Na coletiva pós-jogo, o Antonio Conte surtou, extremamente irritado, deu uma entrevista bombástica que rodou o mundo. Nessa coletiva, ele criticou o clube, dizendo que o Tottenham não ganhava nada, não era à toa, que era uma questão cultural ali dentro. I don't know, because they are used here. Don't play for something important. They don't want to play under pressure. E foi na jugular dos donos, dizendo que os caras estavam lá há décadas sem ganhar nenhum troféu. 20 years that there is the owner and never won something. Tottenham story is this. A fala do Conte foi muito forte porque ela era verdadeira. Ele não necessariamente falou nada de errado ali, mas a forma como ele falou, agressiva e desprezando o próprio clube que ele comandava, virou todos contra ele, inclusive eu, e assim ele foi muito bem demitido. Por um lado, tudo bem, ele foi o italiano grosseirão, sincerão que ele sempre foi, e apontou algumas situações que realmente faziam sentido para aquele momento. Mas por outro, deixou bem claro e resumiu quais as questões que fizeram com que o time não rendesse com ele. Ele sempre foi muito mais eu do que o grupo, eu do que o clube, e quando podia ter feito algo para mudar aquela cultura que ele criticou do clube, ele não fez. Dali pra frente, a temporada do Tottenham seria um desastre completo, com o auxiliar do Conte, o Stellini, virando interino e tomando sapecada de todo lado, culminando naquela derrota de 6-1 pro Newcastle, em que o safado do Murphy dá o maior sorriso da história do futebol, que fez o Stellini ser demitido, e aí outro interino, de novo o Ryan Mason, assumiu o barco no fim da temporada, com o Tottenham terminando em 8º lugar, a sua pior campanha desde a temporada 2005-2006, sem rumo e humilhado.
Depois da saída do Conte, confesso que eu fiquei bem revoltado com a instituição Tottenham no geral. Eu já não esperava nada. Eu lembro de ter falado veementemente na época que pode trazer o treinador que for para o lugar do Antônio Conte, nem Pep Guardiola vai resolver essa bagunça. O Tottenham tinha crescido, mas perdia finais, morria na praia e dava vexames com frequência. Além disso, passou da marca de uma década e meia sem títulos e virou a piada mais fácil do futebol mundial. E pra piorar, parece que o clube não tinha salvação, porque se nem 2 dos técnicos mais vitoriosos do século conseguiram dar jeito no Tottenham, quem daria? Talvez um técnico mais desconhecido, promissor, pudesse dar conta do recado. E assim Daniel Levy foi atrás da contratação de Arne Slot. Exatamente, o então técnico do Feyenoord teve uma proposta em cima da sua mesa e disse que só não aceitou porque a família não quis. Um ano depois, ele receberia outra proposta da Premier League na cor vermelha e o resto é história. Assim, Daniel Levy foi buscar Ange Postecoglou, um australiano de origem grega que havia treinado na Ásia e recém tinha conquistado a tríplice coroa nacional com o Celtic. Ninguém sabia direito quem ele era, mas olhando a ficha corrida do Ange, dava pra ver que sim, na verdade, ele também era um vencedor em série. Além disso, se mostrava um homem inteligentíssimo, com muita autoconfiança e que chegou demonstrando muita vontade de ser ele o cara pra tirar o Tottenham da fila, com discursos fortes que motivavam e sempre respeitando muito o Galo de Londres, algo que os fãs sentiam muita falta depois de terem sido ali basicamente humilhados pelo Conte. Assim, eu vou dividir a passagem do Postecoglou no Tottenham em 3 atos. Ange era um cara de fortes convicções e sempre deixou isso muito claro. O estilo de jogo dele era baseado numa pressão altíssima, com a linha de defesa o mais adiantada possível e com variações de jogo passando, por exemplo, pelos papéis invertidos dos seus laterais, que avançavam o campo caindo para o centro para fazerem papel de meias ofensivos. E acho que é seguro dizer que logo na pré-temporada a gente já conseguiu sentir um gostinho de que era um treinador diferente, era um treinador que ia morrer abraçado com suas ideias. E foi logo na segunda partida que a gente sentiu que tinha um trabalho sendo feito, tinha um estilo de jogo sendo implementado. O Tottenham não só venceu o United por 2-0, mas passeou, atropelou, tomou conta do jogo. Era visível a entrega tática dos jogadores, as triangulações, lateral entrando pro meio campo abrindo para receber na lateral, triangulação com os pontas. Que time é esse? Que time é esse em campo? Essa estratégia pegou a Inglaterra de assalto e sem que ninguém pudesse imaginar, Ange Postecoglou ganhou 8 dos seus primeiros 10 jogos na Premier League, ficando invicto no período e catapultando o Tottenham para a liderança do campeonato. O time jogava um futebol atraente, ofensivo, arriscado, corajoso e os torcedores estavam amando. Ange Postecoglou foi eleito o melhor técnico da Premier League em 3 meses seguidos, nos seus primeiros 3 meses na Inglaterra, um feito inédito. O Postecoglou foi o treinador que mais bem entendeu o que o Tottenham precisava. Não era só ganhar títulos, não era tirar essa zica, mas sim resgatar uma cultura que estava ali, mas adormecida. Que é essa cultura, assim, de brigar por taças, especialmente em Copas, mas principalmente de ter um estilo de jogo agressivo, que busca o gol a todo custo. E aí a estratégia dele de empurrar essa linha alta, a goela abaixo dos jogadores, acabou funcionando muito bem, porque o grupo de atletas comprou, os torcedores compraram, e isso dá uma liberdade muito maior para o treinador poder abrir mão, às vezes, de alguma convicção ou outra, sem perder a mão, sem perder a torcida, sem perder os jogadores. Os torcedores estavam apaixonados e adaptaram uma música de Robbie Williams para dizer o seguinte: e tudo isso sem o Harry Kane, o principal jogador do time por quase 10 anos, que tinha finalmente ido embora para o Bayern de Munique. Porém, com o Postecoglou, as coisas desmoronariam ainda mais rápido do que desmoronaram com o Conte. Na 11ª rodada, o Tottenham enfrentava o Chelsea em casa e empatava em 1-1 quando teve o seu segundo jogador expulso. Com 9 em campo, Ange Postecoglou se recusou a se adaptar, a mudar. E num ato de grande coragem, mas de igual grandiosa teimosia, manteve a linha defensiva do Tottenham lá no meio campo, numa foto que ficou marcada como símbolo do seu estilo e, como não, como símbolo também da sua teimosia. Dessa vez não deu certo, o Chelsea meteu 4 buchas e a partir dali os times encontrariam formas de machucar o Tottenham. E demorou pro Chelsea conseguir, foi lá pros minutos 70 e algo, mas o Chelsea conseguiu, e quando fez o segundo,
desmontou o time, desmontou a mentalidade, desmontou a raça, desmontou a esperança, e foi o terceiro e foi o quarto. E a derrota foi a primeira de muitas que a gente veria, de um time que passou 9 jogos sem perder, fomos para 8 jogos sem vencer, tava voando e acabou, tudo foi destruído. O resto da temporada foi de um Tottenham instável, incapaz de emplacar uma boa sequência, sendo presa fácil em alguns jogos e deixando a torcida se perguntando onde tinha ido parar aquele futebol fantástico dos 10 primeiros jogos. E assim o time que começou líder terminou em 5º lugar, sem sequer classificar para Champions, cavando uma vaga na Europa League, o que naquele momento foi considerado obviamente um fracasso. Para a temporada 2024-25, o Tottenham seguiu uma estratégia de focar em contratações de grande potencial para o futuro, com o clube se reforçando com o Solanke pro ataque, é verdade, e outros 3 jogadores que mal haviam atingido a maioridade e pareciam sem condições de elevar o patamar do time de forma imediata. Nessa temporada, o elenco começou alternando momentos empolgantes com outros em que o time sumia. Perdia para o Crystal Palace, mas depois virava de forma convincente para cima do Aston Villa. Tomava taca do Ipswich em casa, para depois meter 4-0 no Manchester City. Era um time sem qualquer estabilidade, completamente imprevisível, que era capaz de ir do inferno ao céu e do céu ao inferno na mesma semana. Mas conforme o tempo ia passando, os momentos bons iam aparecendo cada vez menos e os momentos ruins iam se sobressaindo. De 1º de dezembro pra frente, a fragilidade da equipe se mostrou presente de forma lamentável. Na Premier League, apenas uma vitória nos 11 jogos a partir daquele momento, e a vitória ainda foi contra o Southampton, que era a lanterna e pior time da competição. Depois, uma vitória do Tottenham contra o Liverpool na Copa da Liga por 1-0 foi apenas um golpe de sorte, com a realidade batendo duro na cabeça quando no jogo de volta os Spurs tomam de 4-0, depois de já terem apanhado por 6-3 do mesmo Liverpool na Premier League no próprio Tottenham Hotspur Stadium. O mês de fevereiro chegou com o Tottenham em 14º lugar, com metade do elenco lesionado, inclusive vários dos principais titulares, e com Ange Postecoglou na beira de ser demitido. Nessa época, o Ange só não caiu porque milagrosamente conseguiu 3 vitórias em sequência na Premier League e também pela campanha dele na Europa League. A prioridade do Tottenham era ganhar um título, seja qual fosse, né? Mas parecia extremamente improvável, porque se nem com um futebol bonito, vistoso, bem treinado e cheio de jogador bom o time ganhou, vai conseguir alguma coisa com essa bagunça desse time e ainda com metade do elenco lesionado? Mas o futebol às vezes parece que não tem explicação. O Tottenham virou as oitavas de final para cima do AZ na Europa League e classificou como quem não quer nada para as quartas de final, onde algo surpreendente aconteceria. O Postecoglou estava pressionadíssimo. Embora ele tenha conseguido criar uma legião de seguidores que defendia o trabalho dele com unhas e dentes até nos piores momentos, a verdade é que ali a maior parte da torcida já tinha se voltado contra ele. Eu, que era um defensor ardente do Postecoglou, já tinha parado de defender o cara e tava esperando a qualquer momento acordar e receber a notícia de que ele tinha sido demitido. O Ange só se segurou no cargo em grande parte porque as inúmeras lesões no elenco davam uma boa desculpa para o desempenho péssimo do Tottenham. Afinal, 100 jogadores com adolescentes improvisados em várias posições, como que ele ia ganhar jogos, né? Mesmo assim, no discurso, o Ange nunca abaixou a guarda, afirmando com confiança de que sempre ganhava um título na sua segunda temporada. I'll correct myself, I don't usually win things, I always win things in my second year. E foi ali que aconteceu algo imprevisível. Com o seu na reta, Postecoglou mudou. Se antes ele era um técnico conhecido pelo time ultra ofensivo, a realidade fez o cara voltar para o futebol mais básico, para os princípios desse esporte. Mesmo com o retorno dos titulares, o Ange não conseguia fazer eles jogarem da forma como ele queria. Quando pressionavam alto, tomavam gols em profusão, com o meio campo sendo incapaz de voltar para marcar a tempo e com a defesa se tornando uma peneira. No ataque, um time sem inspiração, com o Son intocado na ponta esquerda, longe do gol e também longe da sua melhor forma, enquanto o Solanke corria muito, mas produzia pouco, com a equipe dependendo muitas vezes do Brennan Johnson para empurrar bolas embaixo da trave no segundo pau. A solução do Ange foi encontrada no jogo de volta contra o Frankfurt nas quartas de final da Europa League. A ida tinha sido um bom jogo do Tottenham, mas foi um empate de 1-1 que deixava um gosto amargo, com o risco da eliminação na Alemanha sendo muito grande. Porém, para jogar lá, o Ange abandonou todos os seus princípios e convicções,
montando um time que daria inveja a Fábio Carille. Todos marcando atrás da bola, numa linha defensiva baixa para jogar a partida por um lance. Solanke, ao invés de pressionar lá na frente, por vezes baixava como um volante. Os laterais, que antes invertiam pelo meio, passaram a fazer o básico, correndo até a linha de fundo para mandar chuveirinho na área. E assim, aguentando uma pressão gigantesca do Frankfurt e contando com a sorte, foi que o Tottenham saiu da Alemanha com uma vitória de 1-0, gol de pênalti. E com a certeza de que se não ia no Ange Ball, iria numa nova tática, completamente oposta, a Andy Wall. Isso aconteceu claramente na Europa League. Ele fez o time jogar de uma maneira um pouco mais reativa, pragmática, mas isso não fez com que os jogadores parassem de acreditar. E não era acreditar num modelo, mas sim numa cultura vencedora, que no fim acabou se provando eficiente. A parede de Ange Postecoglou funcionou na Europa League, mas continuava não dando frutos na Premier, onde o clube patinou, despriorizou o campeonato, e acabou vencendo apenas uma das últimas 12 partidas, terminando a PL em 17º lugar, a pior posição do Tottenham desde que havia sido rebaixado na temporada 76-77, com 22 derrotas. Foi o maior número de reveses na história da Premier League para um clube não rebaixado. O desempenho do Tottenham foi de brigar para não cair, e essa briga só não existiu porque Southampton, Leicester e Ipswich foram sacos de pancada a temporada inteira, com desempenhos abismais. Se fosse num Brasileirão da vida, tu pode ter certeza que tanto o Tottenham quanto o Manchester United teriam brigado para não cair e provavelmente teriam demitido seus técnicos para contratar o Mano Menezes, que chegaria para segurar as pontas e evitar o rebaixamento. Mas como na Premier League isso é praticamente impossível de acontecer e como o Tottenham estava avançando na Europa League, o Ange acabou ficando. E se esse foi o pior Tottenham da história da PL, na Europa League o caminho se abriria, com os noruegueses do Bodo Glimt sendo vítimas até fáceis na semifinal, mesmo para um Tottenham combalido, o que colocou o clube numa posição poucas vezes antes vista na história. O pior clube não rebaixado na Premier League, mas na final de uma competição europeia. Ganhar um troféu, seja qual fosse, tinha se tornado a obsessão do Tottenham, e assim se criou dentro do clube uma espécie de dualidade, dois lados completamente opostos convivendo ao mesmo tempo. Por um lado, a tremenda decepção com a temporada horrenda que o clube tinha feito, com um futebol paupérrimo que transformou derrotas em rotina. Por outro lado, a crença esperançosa no título da Europa League. O Ange Postecoglou virou ao mesmo tempo anjo e demônio, a esperança e a certeza da derrota, o salvador e o destruidor. A situação ali era de céu ou inferno, era de 8 ou 80 e não tinha nada no meio. Ou o clube ganha essa final e mesmo com a campanha horrível na Premier League, consagra a sua melhor temporada em quase 20 anos por conta do título, Ou perde e consagra a sua pior temporada como clube em 50 anos, consolidando ali o destino do Tottenham como aquilo mesmo, nas palavras lá do Chiellini. A final era um divisor de extremos e para esse Tottenham não havia área cinza. A sorte do clube foi que o adversário do outro lado da final, o Manchester United, passava por uma situação praticamente idêntica. Uma temporada repleta de crises, recordes negativos e a pior colocação do clube na era Premier League. Uma equipe igualmente disfuncional, mas para a final a certeza era de que a Andy Wall seria erguida novamente. Não por opção, eu duvido que o Ange goste de jogar assim, mas por falta de opção. Retornar ao futebol mais primitivo foi a última saída do Postecoglou. E outra certeza que o clube tinha é de que as lesões atrapalhariam novamente. Madison, Kulusevski e Bergvall, os 3 jogadores capazes de alguma criatividade no meio campo, estavam lesionados. E o Ange optou por uma meiuca mais combativa, com Sarr, Bissouma e Bentancur, de muita marcação, mas pouca criatividade. O líder e capitão Son começou no banco, o último sobrevivente dos áureos tempos de Pochettino, e antes da final, ele disse que queria fazer ao contrário dos outros, que queria ficar no Tottenham para ganhar um título, conseguiu o que os outros não conseguiram, e disse que não era lenda do Tottenham coisa nenhuma, que só se tornaria uma lenda se fosse campeão. Already told I want to win something with Spurs, then I want to be very happy for legends. So this is my one thing I want to do.
Nas semanas antes da final, o Postecoglou também foi bastante cuidadoso com o elenco, poupando os principais jogadores sempre que possível e brincando que gostaria de embrulhar eles em algodão para que eles não se machucassem. Isso particularmente foi aplicado a Mick van de Ven, um zagueiro de extrema velocidade e capacidade, mas que passou a temporada inteira quase lesionado, e que no seu retorno foi tratado como um jogador de vidro, jogando o menos possível, apenas nas partidas mais importantes. A final foi no San Mamés, o estádio do Athletic de Bilbao, e valia a salvação tanto para o Tottenham quanto para o Manchester United. Para ambos, seria um alívio depois de uma temporada ridícula. Para ambos, valia a classificação para Champions e os milhões e milhões que vem junto. Mas só para o Tottenham valia também a salvação de um clube como um todo, que sem esse título estaria combalido, desmoralizado, sem rumo e caminhando para 20 anos sem uma conquista. Num primeiro tempo fraco das duas equipes, nervoso e com pouca qualidade, o que era de se esperar, né? Quis o destino que novamente com um gol feio, horrendo, assim como havia sido no último título em 2008, o Tottenham pulasse na frente. A bola resvala em Luke Shaw e antes do gol contra, Brennan Johnson, o galês tão criticado na temporada, um dos jogadores mais limitados desse elenco, para dar o menor dos desvios possíveis e abrir o placar. Um herói provável. Cara, o Brennan Johnson é um cara que eu tenho bastante críticas aí, mas eu não duvidaria que ele fizesse o gol do título, né, empurrando uma bola no segundo pau, como ele fez durante a temporada inteira. No segundo tempo, o Tottenham abdicou de jogar. Com a certeza de que qualquer abertura seria mortal, o time defendeu com todo mundo. Ange Postecoglou fez o que poucas vezes havia feito, uma substituição defensiva, colocando Kevin Danso para fechar uma linha de 5 na zaga e botando todos os jogadores atrás da bola. O Solanke ocupava a posição de um volante, enquanto o Richarlison fez papel de ala pela esquerda e o Son, quando entrou, foi visto defendendo como se fosse um lateral. Dizem que final não se joga, se ganha. E se a qualidade do Tottenham como equipe não existia, se a fase era das mais tenebrosas, se o time era incapaz de enfrentar até esse Manchester United de igual para igual, a menos a motivação estava lá e os jogadores claramente entraram não só acreditando, mas lutando por cada palmo de campo, se matando no jogo, querendo, desejando, com tesão pela taça. Quando Garnacho entrou e colocou faísca no jogo, Vicario apareceu com defesas espetaculares. E quando o próprio Vicario falhou, apareceu um jogador que Ange havia embrulhado numa proteção de algodão. O Højlund manda a bola pro gol, quando em cima da linha, com um golpe acrobático, aparece Mick van de Ven para dar quase que uma bicicleta, evitar o gol e se consagrar na história com um momento tão importante quanto aquele do Brennan Johnson lá na frente. Talvez nenhum outro jogador do Tottenham teria a velocidade, a força e a acrobacia para tirar a bola do gol daquela maneira. Só o Van de Ven. E ele tirou. Uma imagem que só não será mais eterna do que aquela do Capitão Son chorando após o apito final. Dessa vez não de tristeza como na final da Champions 2019, mas de alegria. E depois levantando a taça com o maior sorriso que o mundo já viu, causando emoção não só nos torcedores do Tottenham, mas até nos torcedores de outros times pelo mundo inteiro, que passaram a admirar o caráter e a superação desse homem, que ganhou seu primeiro título aos 32 anos. Foi um mix de muitos sentimentos, muitas emoções, mas principalmente de alívio, porque eu vivi muitos anos como torcedor do Tottenham, sendo caçoado e tudo mais, por conta dessa ausência de títulos, né? E quando acabou, caiu a ficha que aquele pesadelo tinha acabado, que a gente tinha deixado aqueles 17 anos para trás. Ganhar a Liga Europa trouxe um sentimento de pertencimento, de sentir que clube e torcida pertencem a momentos como aquele, algo que o passado já dizia e que agora ficou bem claro no presente também. O sentimento foi de que eu já não tinha mais forças para celebrar, eu só desabei em choro, claro, um choro feliz, mas em choro, porque foram tantos anos carregando essa angústia, esse sofrimento, essa esperança de um dia acontecer. Eu acho que esse é um sentimento que a gente precisa guardar lá no fundo do nosso coração e carregar para sempre, porque foi muito especial. Ange estava certo, ele sempre ganha algo na sua segunda temporada, e foi com essa profecia que ele encerrou um jejum de 17 anos dos Spurs sem levantar uma taça.